Boa noite, Martinha. Vou adicionar você já aqui. Olá, Oi, tudo bom? boa noite. Boa noite. Boa noite, Marta, querida. Muito obrigada por ter aceito esse desafio aí, em que a gente está se adaptando nas possibilidades em que a gente pode continuar, né, disseminando a doutrina e alcançando os nossos frequentadores, os tarefeiros e todos aqueles que precisam continuar, né, como nós. Verdade. Eu que agradeço pela oportunidade. Realmente a gente não pode deixar a bola cair agora nesse momento, né? Então, continuar conectados mais do que nunca para que as coisas venham a melhorar. Com certeza. Então, boa noite a todos que estão conosco aí, que já estão sintonizados para nos acompanhar. Eu não vou demorar muito, porque o Instagram ele tem um limite de tempo. Então, eu vou logo fazer a leitura da página de ambientação, a prece inicial e passar a palavra para a nossa amiga Marta, tá? A Tá bom. pedido da Martinha, o livro para eu fazer a leitura de ambientação é o Pão Nosso, e o item é o item 100, conforme a Marta mesma sugeriu, tá? Então, vamos prestar atenção para a gente já começar a se ambientar. O item 100 é intitulado Rendamos Graça. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa frase é atribuída a Paulo, está lá em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde. O lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse momento, estamos unidos em pensamento, vibrando na mesma sintonia, rogando a Deus, nosso Pai, que esteja conosco, que nossos mentores, os mentores da nossa casa espírita, que nos confiam o trabalho da disseminação da doutrina, do evangelho falado e, sobretudo, praticado. Que a nossa irmã Marta possa ser intuída naquilo que todos os irmãos aqui que a acompanham precisam ouvir. E que nós possamos receber, aurir essas bênçãos celestes em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bem, então, vou começar.
O estudo que a gente vai fazer hoje, né, ele foi desenvolvido em cima do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né, ofereça outra face. Na verdade, esse capítulo ele fala, né, sobre o perdão, ele traz muitas mensagens legais. Eu já fiz essa palestra tem um tempo, acabei não fazendo na nossa casa, né, fiz numa casa irmã, mas vem bem a calhar para o momento, né? Até para não perder aqui, deixa eu abrir meu evangelho. Olha, Dorinha, eu tenho evangelho igual o seu, tá? Ah, tá vendo? Finalmente alguém com um evangelho igual o meu. Só lembrando que esse mês é o mês do livro espírita, né? Exatamente. Nós teríamos esse tema. E eu iria fazer uma palestra com outro tema, mas a gente vai ter essa oportunidade ainda quando tudo voltar ao normal. Mas eu escolhi o livro do mês para ler, é uma versão bem antiga, ó. Tá dando para ver? Deixa eu segurar aqui, ó. Na vida real, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, eu recomendo essa leitura para todo mundo, porque para esse momento está sendo muito bom, muito especial a gente saber o quanto Jesus nos amou, né, ao escolher o Brasil como nossa terra. Então, a gente já está com um tempinho aí sobrando, vamos fazer essa leitura ou escolher um outro livro para a gente ir aumentando o conhecimento, né? Vale a pena. Então, voltando à nossa palestra, ofereça outra face. Então, ela está baseada, né, no capítulo 12 do Evangelho, que é amai os vossos inimigos. Eu queria começar a ler uma parte que ela fala sobre... A gente vai ler uma parte do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 47, tá? E ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os homens, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos, porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudares apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que se a justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, eu acho muito importante essa introdução, porque a gente vive um momento agora onde a gente começa a julgar, né, a querer buscar respostas imediatas, a tentar colocar, a não se colocar no papel de protagonista. Hoje eu vi uma postagem, agora há pouco mesmo, que me perguntou assim, que me dizia assim, eu não plantei isso na minha horta, porque eu estou colhendo. Quem estragou minha horta? Era alguma coisa assim nesse sentido. E aí, na hora, eu refleti assim, você nem lembra o que você plantou na sua horta, né? Para estar colhendo agora. Mas é uma coisa natural do ser humano vir buscando essas informações, querer entender por que as coisas acontecem de imediato, e muitas vezes a gente acaba julgando o irmão de forma equivocada, né? E como que a gente pode retribuir, né, o mal com o bem? A gente precisa muito refletir sobre isso, porque na atualidade, hoje todo mundo se sente no direito, né, de estar expondo as suas opiniões. Qualquer julgamentos explícitos, né? Mas isso é muito perigoso, porque é necessário, na verdade, praticar o bem cada vez mais. E quando eu exponho a minha opinião, eu sei que eu tenho esse direito, mas eu preciso ter o cuidado ao expô-la, porque eu posso estar ofendendo alguém com isso. E eu acho que hoje essa liberdade que a própria internet trouxe para todo mundo, parece que eu posso falar o que eu quero sem me importar, porque eu me escondo atrás de uma rede social, ali eu exponho o que eu quero e não me preocupo com as consequências que aquilo vai gerar. Mas isso não está certo, porque a gente vai ver no desenvolvimento do estudo quantas coisas aconteceram simplesmente porque alguém achou que era dessa forma, né?
Ofender hoje é gratuito, mas todos nós já fomos ofendidos, mas a gente também já ofendeu muito. Mas nos dói mais lembrar das ofensas recebidas do que aquelas, né, que a gente proporcionou. Às vezes a gente nem lembra. Muitas vezes quem recebe essa ofensa de nossa parte é tão humilde que nem sinaliza para a gente que está sendo ofendido. Mas acho que vale essa reflexão também, lá no final do dia, naquela continha que a gente faz, né, de como foi o nosso dia, verificar se a gente ofendeu alguém também, né? Quer falar alguma coisa, Dorinha? Estou apreciando a sua palavra, com medo de interrompê-la, pelo pensamento, né, para não interromper sua ideia, mas estamos de acordo. Acho que como todos aí estão apreciando muito. Pode seguir, querida. E o que a gente hoje precisa analisar é raciocinar, e é uma coisa, né, que a nossa doutrina nos traz, essa fé raciocinada, saber de que lado de verdade que nós estamos. A gente está vivendo só com a emoção ou só com o coração, ou só com a razão? Né? Isso é muito importante, porque nem dá para viver somente com um ou com o outro. A gente precisa, é difícil, mas a gente precisa equilibrar esses dois. Né? Vai balançar. Uma hora vai mais para um, outro para outro, até porque a gente está aqui para isso mesmo, né? Para ir evoluindo aos poucos e tentar, em algum momento, lá na frente, a gente equilibrar isso perfeitamente. Mas nota-se hoje que a emoção ela está muito mais, né? Está aparecendo muito mais do que a razão. Né? E aí, de que lado que você está? Antes de julgar, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Até aquela brincadeira das 3 peneiras, né? Antes de falar, ver se vai ofender alguém, vai agregar o quê. Então, é justamente isso. E se colocar no lugar daquele que você está fazendo o julgamento. É fácil, muitas vezes, de fora, a gente observar o problema e ter a solução certinha para ele. Mas quando a gente está vivendo esse problema, a gente não consegue, porque a gente está no olho do furacão. E várias pessoas à sua volta te julgando, né? Dando várias... dizendo que você faz assim, faz daquele jeito e tudo vai dar certo. Poxa, a pessoa é muito incompetente, não consegue resolver, mas não é capaz de chegar até você e levar essa solução. Eu acho que passa um pouco hoje dessa vaidade humana que a gente vem vivendo, né, na atualidade, nesse milênio. Eu acho que o ser humano, quando se sente encurralado, né, num conflito, ele fica um pouco irracional mesmo, né? Parece que aflora mais essa parte das emoções. Fica. E aí, né, a gente tem que buscar se equilibrar, ou seja, com terapia, né? Cada um vai buscando a sua forma aí de se resolver. Mas aí a gente para pensar o que é de fato, né, oferecer a outra face. Esse ensinamento que Jesus nos deu, ele é a solução de todos os problemas. Hoje eu ouvi uma coisa muito interessante na Rádio Boa Nova, ele dizia assim, a tolerância é a solução de tudo. O problema é que a gente não tolera nada hoje em dia. E é verdade, né? Então, oferecer a outra face nada mais é do que tolerar. Mas é muito complicado. Quando Jesus falou isso, eu fiz até uma colocação assim, oferecer a outra face não é de fato dar a cara a tapa, e sim foi uma metáfora que Jesus aplicou naquele momento. Então, isso é muito importante. A gente também entender a linguagem que foi aplicada naquela época, trazendo para os dias atuais. Dar a outra face é mudar a paisagem, é apresentar uma ação positiva em troca de uma negativa. Então, se o teu irmão te ofende, acho que nada melhor do que você mostrar para ele de que não é dessa forma. Naquele momento foi o que ele soube fazer. E isso também é muito importante. Você entender que naquele estágio o que ele pôde fazer foi aquilo ali. Como também já estivemos desse lado. Oferecer a outra face, por exemplo, é quando te oferecem pedras, você retribui com uma flor. É difícil? Nossa, é muito difícil, né? A gente tem que buscar aí essa evolução, né? Dia após dia, mas a gente precisa praticar. Quando todos caminham para um lado errado, ensine os passos certos. A gente muitas vezes vê o irmão equivocado, fazendo coisas, né, que não estão certas, mas parece que é melhor a gente comentar com o vizinho, com o marido, com o irmão, né, com a mãe, de que fulano está fazendo algo errado, do que você chegar naquela pessoa e dizer para ela, né, que ela está errada, que o caminho certo é esse, que você está ali oferecendo ajuda para isso. Mesmo que ela tenha te ofendido.
no alto ali né, que o coração tá quente ali, se for uma briga, enfim, não vale a pena você interromper e querer ensinar o certo naquele momento. Ninguém está raciocinando, né? Mas no momento mais calmo, vale a pena você chamar esse irmão, enfim, quem for, e dizer para ele que, olha, naquele dia deu errado, a gente, né, acabou entrando por um assunto que não devia, mas, olha, o caminho é esse, assim, assim. Isso sim é você oferecer a outra face, né? E também tendo a experiência de que se você errar dessa forma, você já sabe o caminho, né, a praticar. Só não vai se não quiser. Se tudo estiver escuro e nada puder ser visto, ofereça luz, né? Amar o inimigo é muito difícil, mas não é impossível. Porque Mexe com o nosso orgulho, né, Martinha? Que mérito tem a gente só amar a quem nos ama, sim, né? E amar o próximo, né, é o princípio da caridade. Então, amar o inimigo, eu acho que é a forma mais sublime, né, desse princípio. Então, se amar é o coração da caridade, imagina você amar o inimigo. E vou te dizer, né, que com um pouquinho, né, que eu venho caminhando na doutrina, a gente sabe que a gente muitas vezes está amando o inimigo, né? Ele pode ser teu filho, pode ser o teu irmão. Então, como Jesus, né, como Deus é misericordioso, nos dá essas oportunidades da gente, sem saber, estar amando o inimigo. Porque com o orgulho que você citou agora há pouco, a gente não ia amar, né, se a gente soubesse. Né? É difícil a gente entender a palavra amar, né? Jesus não quis dizer que a gente tem que ter ternura pelo inimigo. A gente só tem ternura, né, quando a gente confia. E muitas vezes o inimigo nos magoa de alguma forma, em que a gente não consegue mais estabelecer esse princípio de confiança. Mas o que a gente pode fazer, né? Qual é a lição que Jesus traz para a gente nesse momento? Ele diz assim, olha, o que Jesus pede é não guardar ódio e rancor, nem desejo de vingança, é perdoar sem segundas intenções o mal que lhe foi causado. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa nem consegue de fato pedir perdão pela ofensa dada. Mas muitos fazem para que outros vejam que você está perdoando. E isso isso aí teve segundas intenções. Quando você perdoa alguém, né, na frente dos outros, posta, enfim, coisas que a gente sabe que na atualidade acontecem, isso aí não foi com boas intenções. Na verdade, não foi de puro coração. Você tinha mais intenção de que outros vissem, né, do que realmente você direto com o teu irmão. Então, se mesmo você não tem a oportunidade, eu já fiz isso, não tem a oportunidade de perdoar, de pedir perdão naquele momento, pede perdão, né, sozinho. Uma vez eu fiz isso, eu tive um problema no trabalho, quando eu me desliguei dessa empresa, eu passei muito tempo com aquele sentimento rancoroso, e um dia eu estava arrumando a casa e eu me lembrei dessa situação e naquele momento eu perdoei, né? Eu perdoei aquele irmão que havia me magoado profundamente. E foi assim revigorante. Foi muito bom. Eu nunca mais tive a oportunidade de encontrá-lo, nunca mais mesmo, porque se eu encontrasse, se eu ainda o encontrar, eu quero dizer isso para ele, que eu perdoei o que ele fez para mim. Mas eu realmente, naquele dia, eu senti que meu coração aflorou, né? Brotou ali uma coisinha muito legal, porque eu acho que eu apaguei aquela mágoazinha, né? Porque é muito ruim. O nosso coração vai ficando todo manchadinho, né? Com essas mágoas, com o rancor guardado, e a gente sabe que é físico, né? Uma hora a doença está na alma, uma hora o corpo não suporta e ele, né, acaba refletindo o que a gente vai guardando. Dizem então, que realmente o perdão verdadeiro é exatamente esse, quando você lembra e não sente aquele rancor, aquela mágoa, né? Quando você lembra sem mágoa. Exatamente. E o legal é que quando eu nem pensava em ser espírita nessa época, mas isso, quando eu entendi que aquilo foi o melhor que ele pôde fazer por mim naquele dia, né? Para mim eu me lembrei dessa situação e completou, né, aquele momento de perdão, porque eu entendi que naquele momento era o que ele podia fazer, conforme eu também já devo ter feito tanto assim, né? E espero que ele tenha melhorado e que não tenha mais causado essa dor em mais ninguém, mas enfim, né?
a vida vai seguindo e isso aí é parte das lições que a gente precisa passar por aqui. Buscando exemplos muito atuais, eu estou com contra-regras aqui hoje, já está com sono aqui do lado, está bocejando. Voltando àquela parte que a gente fica julgando, né, só com o que a gente lê. Eu até, essa semana mesmo, a minha mãe agora tem um telefone, está com a internet, está com tudo, e ela acredita em tudo que está na internet. Parecia uma criança dizendo para ela, mãe, nem tudo que está na internet é verdade. Mas, porque às vezes as pessoas, né, vão nessa, né, tudo que aparece. E a gente vai, né, buscando informações e você vê, o menino que rouba, geralmente o que está guardado para ele são as crueldades. Ao homem que estupra, o que fica reservado para ele, o desejo de muitos é a mutilação. A mulher suspeita de fazer mal a uma criança, linchamento até a morte. Inocentes ou culpados, usamos o nosso juízo para dar a sentença. Violência por violência, mesmo que seja boato. E eu acho que isso é muito importante a gente refletir, que a gente vive uma onda de boatos, né? Uma onda de fake news. Não tem como fugir do mundo que está interligado. A internet está aí, graças a Deus. Imagina nesse momento se a gente não tivesse essa opção, né? Mas a gente realmente precisa filtrar, inclusive, os nossos pensamentos. Por que desejar ao menino que rouba? É difícil, tá? É difícil. Eu mesma, por muito tempo, pensava dessa forma. Mas não me sentia bem com o meu pensamento e tive a oportunidade de mudar. Então, o menino roubou, falo menino mesmo, né? Criança, adolescente, ainda no caminho de formação, esse menino roubou, o que eu ofereço para ele é crueldade? Não, eu preciso oferecer o caminho correto para ele, tentar pelo menos mostrar, fazer algo por ele, já que até então não foi feito. E quando a gente fala do estuprador, é pior ainda, né? Dói muito. Eu, como mulher, né? A gente se sente realmente violentada junto com a outra. Mas a mutilação resolve? Eu sei que muitos vão discordar do que eu falo agora, mas acho que vale refletir. Se isso resolvesse, a gente não teria crimes como esse em outros países. E a gente sabe que os índices não diminuem pelas penas que existem. Então, acho que o nosso caminho realmente é outro. É o caminho do carinho, do amor, do perdão, do ensinamento. Pegando esse exemplo do estuprador, que é muito sério, eu tenho um filho homem e eu não crio ele para ser, mas eu também não sei o que está reservado. Né? Você pensa na mãe desse rapaz, né? Ou até de mulheres, a gente sabe que existe a violência de ambos os sexos. Ninguém cria um filho para isso, ninguém cria um filho para roubar. Pode ser um filho de qualquer um de nós, né? E aí? É fácil julgar o filho do outro, mas e você como mãe? Eu penso muito nas mães desses irmãos equivocados. Eu sempre me ponho no lugar delas, porque deve ser, né, uma dor imensa. Eu não sei nem se essa dor se iguala a de perder um filho, você descobrir que seu filho caminha nisso aí. A gente tem essa questão daquela moça, acho que foi em Santos, né? Que foi linchada por um boato de que ela estava pegando criança, roubando, abusando, enfim. E ela foi morta na frente da família dela por um boato, por uma foto que parecia. Ou seja, nós nos colocamos muitas vezes no papel de juízes, mas a gente tem que entender que nós somos figurantes como os outros. Ninguém aqui é mais do que ninguém. A gente está no mesmo patamar. E aí a gente vai viver. A reencarnação, ela nos mostra que pode ser que em outra oportunidade fôssemos nós, né? Esses algozes. Exato. Então, assim, a vingança hoje, ela virou um sinônimo de justiça, né? Inclusive a justiça feita pelas próprias mãos. Quer dizer, a gente está voltando. A gente vive numa sociedade que ela não sabe mais perdoar. E a gente muitos acabam, às vezes, se baseando em escrituras antigas, né? De um tempo muito remoto, onde nossa evolução não era a evolução atual, para justificar, né, a justiça feita hoje. A gente vive numa sociedade que supostos crimes, né, já são taxados como culpados, enfim. As pessoas realmente elas não param mais para pensar nisso. Eu achei uma frase de Gandhi muito interessante, que ele diz assim, ó, olho por olho e o mundo acabará cego. Então, em cima dessa lei, né,
antiga, mosaica, precisava naquela época, hoje não. Mas se a gente continuar brigando no olho por olho, eu acredito que realmente o mundo vai terminar cego. Mas assim, eu lendo, refletindo sobre essa frase de Gandhi, a esperança ainda de ser um mundo melhor no meu coração é muito grande. Porque mesmo vendo todas essas barbáries, que sempre existiram, hoje, na verdade, elas estão mais expostas, né? A gente tem veículos que nos mostram mais isso, mas elas sempre existiram. Mas mesmo assim tem muita coisa boa, tem muita notícia boa, né? Tem muita gente buscando ajudar. Então isso... Tímido, né, Martinha? Sim. Então isso me faz acreditar de que não, a humanidade tem jeito, o planeta tem jeito. Né? A gente tem que acreditar e jogar o planeta para frente. Na contramão da sociedade, né, ainda tem pessoas que, após viverem dores incalculáveis, elas deram de si, deram o próprio coração, refletiram em cima de tudo aquilo que as fez muito mal para que tirassem bons exemplos para isso. O perdão como uma resposta mais humana de paz. Fato, né, já muito antigo, mas aquele pai que perdoou o rapaz que sequestrou o filho dele, que depois matou, né? Então, assim, quantos exemplos desses nós temos? E isso, sim, é na contramão da sociedade. Parece estranho, mas é verdade, porque a sociedade hoje, ela prega, né, que a gente, de fato... execute essa vingança, execute a justiça. Mas quando alguém perdoa, é espantoso, embora seja o correto. Por isso que a gente fala, né, que é na contramão da sociedade. Quem somos nós para querermos justiça com as próprias mãos, se nós mesmos somos imperfeitos? Né? E vai demorar muito para a gente ser perfeito, porque a gente está nesse caminho. Então, em que momento eu estou habilitada em julgar o meu irmão? O que seria de nós sem a bênção do véu do esquecimento? A gente falou isso anteriormente, né? O que seria de nós? Já pensou se nós soubéssemos de tudo que nós já fizemos? Então é fácil, né? Eu julgo meu irmão achando que eu fui rainha na encarnação passada. Porque é isso que todo mundo é, né? Foi duquesa, foi rainha, foi rei, ninguém foi escravo. Uma vez eu vi um comentário a respeito disso. Quando você fala da sua encarnação anterior, da última, você está sempre bem, né? Nunca se põe numa situação menor. Então imagina se você realmente sabe, né, do que você fez, dos erros que você cometeu. Você se julgaria também? Ou se colocaria no lugar de que, eu errei, mas agora eu estou aqui tentando acertar. Então é isso. É muito complicado. Eu sei que a sociedade não vai mudar de um dia para o outro. Eu penso assim. Dentro de casa mesmo, a gente vive esses conflitos, né? Eu penso assim, às vezes o Fernando não pensa tanto assim, a Raquel hoje já pensa um pouco mais, o Nandinho está indo no caminho dele, diferente de todos nós, né? Já segue o caminho dentro da doutrina desde a infância. Mas, mas então... É complicado mudar, e eu entendo que nem todo mundo vai mudar de uma vez só, mas eu acho que se a gente plantar a sementinha da interrogação, de você começar a olhar todas essas coisas que acontecem com outro pensamento, se colocando no lugar deles, eu acho que realmente a gente tem chance. Rapidamente, um exemplo, na época do Natal, apareceu uma notícia de manhã que me chamou a atenção de um rapaz que de bicicleta roubou uma árvore de Natal de uma entrada de um condomínio. E aí, não sei se todos viram essa notícia, mas aquilo ficou sendo falado, que absurdo, o cara roubou uma árvore de Natal e tal. Então, assim, não era nada de valor, nada de valor. Aí eu comecei a pensar, o que levou aquele rapaz a roubar uma árvore de Natal? Não estava certo, porque assim, uma coisa que a gente precisa também colocar na cabeça, que quando a gente fala do perdão, a gente não está dizendo que quem errou está perdoado, está esquecido e não vai precisar se justificar daquele erro. Não é isso, de forma nenhuma. É você justamente ajudar o seu irmão a pagar, né, vamos dizer assim, por aquele erro cometido. Mas dando a mão a ele para ele ter um auxílio. Senão é exatamente o nosso sistema penitenciário hoje. O cara é preso, fica lá, solto, sozinho, sem nada, e quando ele sai, ou ele realmente se regenera porque ele trabalhou a mente para isso, ou ele sai pior do que ele entrou. Né?
Então é isso, não é perdoar não é dizer que o que você fez está esquecido, é te dar a mão para auxiliar aí nesse processo de regeneração. Então, pensando nesse rapaz da árvore, eu falei, meu Deus, para que ele roubou uma árvore de Natal? Aí você vê, né, o nosso país em crise, já vem nessa crise há muito tempo, às vezes você tem filhos em casa, as crianças não entendem o não ter uma árvore, não entendem o não ter Natal, tá na escola, todo mundo está comentando, vai ter isso, vai ter aquilo, eu ganhei isso, ganhei aquilo, assim, na maior irracionalidade, aquele pai, né, quer suprir essa necessidade material dos filhos, não estou dizendo que isso está certo, eu acho, pelo menos eu sempre fiz assim dentro da minha casa, se tem, tem, se não tem, não tem, e quando der vai ter, mas de repente esse rapaz não pensou dessa forma e furta aquela árvore, né, leva de repente para fazer um Natal dentro da casa dele. Isso eu comecei a pensar, não sei o que aconteceu, não sei por que ele fez isso, mas assim, você roubar algo que não tem valor, eu acredito por não ter valor material, ele queria cobrir a falta afetiva que aquele símbolo fazia provavelmente na casa dele. Mas julgamentos houveram aos montes, né? Todo mundo julgou. Mas, assim, quem já passou por dificuldades, né, não é justificativa, é tentar entender. Sabe que muitas vezes é complicado você ter que explicar para o outro que você não tem aquilo que ele quer. Então, realmente, se colocar no lugar do outro é muito importante. Não tem outro remédio. Quem são os nossos inimigos? A gente precisa lembrar de uma coisa importante, que a gente não tem só inimigo encarnado, né? A gente também tem aqueles lá que já estão do outro lado, no plano espiritual, e que muitas vezes não nos abandonam, porque ainda não tiveram o esclarecimento necessário, né? E ficam naquela sede de justiça, de vingança, muitas vezes nos obsediando e tudo mais. Então é importante a gente nunca esquecer, e mesmo que nem se lembre, sempre em nossas preces, pedir pelos nossos inimigos, para que eles possam entender que naquele momento falhamos, mas que hoje buscamos, né? Que as coisas sejam diferentes, buscamos o perdão de alguma forma, realmente pedir perdão, porque hoje eu não me lembro se eu tenho esse inimigo oculto, né? Se eu tenho esse inimigo no plano espiritual, mas é importante eu pedir por ele, para que ele encontre o esclarecimento e que a gente possa em algum momento caminhar juntos novamente para que a gente cumpra, né, o papel correto e não ficar vivendo essa vingança sem necessidade. Continuando lá em Mateus, para a gente voltar, a gente ainda tem tempo, né? Deixa eu ver aqui. Tem pelo menos uns 25 minutos antes da prece. Então, tá correndo aqui. Mateus ainda fala assim, ó. Mateus capítulo 5, do 38 ao 42. Se somente amardes... Não, perdão, peguei errado aqui. Tá aqui, ó. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresentareis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais a quem vos queira tomar emprestado. Por que eu faço essa leitura agora? Eu falei, né, que há pessoas que muitas vezes oferecem o coração dentro de uma dor, né, imensa. Eu peguei um exemplo aqui, que fazendo algumas pesquisas eu encontrei, de uma mãe, né, ela não passa o nome dela, a mãe e filho trabalhavam juntos em produção de eventos. E eles foram contratados para trabalhar numa peça no Rio de Janeiro, que financeiramente ia agregar muito para eles. Eles vinham passando um momento complicado e naquele momento surgiu, né, esse trabalho. E aí, quando estava tudo pronto, a peça ia estrear, na noite anterior, a mãe saiu com o filho para jantar e para comemorar, né, esse feito deles aí. Quando eles terminaram de jantar, ao sair, o filho dela ouviu um monte de mulher gritando. E na hora ele foi ver o que era. Elas estavam sendo assaltadas e ele tentou ajudá-las e no final ele levou um tiro. Ele não resistiu. O rapaz foi preso na hora ali, porque a polícia foi no centro do Rio, a polícia estava passando ali, ele foi preso na hora. E, enfim, né? E aquela mãe foi para o velório e na hora do enterro mesmo, o padre estava fazendo a oração do Pai Nosso e ela foi meditando em cima da oração.
Então, quando ela ouviu assim como nós perdoamos a quem nos tem perdoado, ela na hora disse que sentiu que ela deveria procurar o assassino do seu filho, né, para que o perdoasse. Então ela foi, depois de um tempo, ela foi até a prisão, conseguiu essa licença para poder encontrá-lo, porque ela até diz, né, que foi muito difícil por ela ser a mãe, né, da vítima, mas ela conseguiu. E ela, naquele dia, ela disse que ela esteve com um rapaz, né, que cometeu o crime. Ela disse assim, eu vim para cá hoje para a gente trabalhar o perdão. Eu não quero falar nada com você, eu só quero ficar aqui te olhando. Então, todo o tempo que ela teve da visita, ela ficou lá olhando para ele. E ela fez isso 3, 4, 5 vezes. Então, na última vez que ela esteve lá, ela chegou e disse, olha, hoje eu consigo te perdoar. Eu trabalhei o perdão todos esses dias e hoje eu estou vindo aqui para te dizer que eu consigo perdoar. Então, assim, o rapaz ficou extremamente assustado. No final, ele só soube pedir perdão, chorou e perguntou se podia abraçá-la. E que o perdão dela era muito importante, e que dali em diante ele queria pagar pelo crime que ele cometeu e fazer da vida dele diferente em diante. A matéria não explica mais se houve, né, outro encontro ou tudo mais. Mas, assim, maior dor de você perder um filho ainda numa situação como essas, né? E ela exercitar o perdão. Então, quer dizer, a oração do Pai Nosso serviu para ela colocar em ação tudo aquilo que Jesus nos traz, né? Jesus, nosso modelo, nosso guia. Não existe nada falado por ele que não possa ser praticado por qualquer um de nós. E ela sentiu esse desejo, ela viveu essa experiência. E ela disse que naquele dia ela sentiu que o filho dela vivia eternamente, que ela não é espírita, ela até se identifica como católica, mas ela falou que naquele dia o filho dela ressuscitou. Foi essa declaração que ela dá, no dia que ela perdoou, né, o algoz do filho dela. Então, assim, não dá para ser espírita falando para nós agora e não perdoar. Não tem como ser espírita e ser a favor de pena de morte. É minha opinião, tá? Muito minha opinião. Mas eu gostaria de compartilhar. Não tem como ser espírita e ser racista. Não tem como ser espírita e ficar falando, né, mal do outro. Não tem como, porque não é isso. No nosso manual de sobrevivência não está escrito que é dessa forma que a gente deve exercer, né, o que a gente aprende. Não tem como você achar que o irmão sendo morto, né, como pena, ele vai melhorar. A gente sabe que não. A gente sabe que não. Porque somos imortais, né? As experiências são múltiplas. Então, por que eu vou condenar o meu irmão à morte? Por que eu vou ser racista? Em que momento? Eu uso muito isso aqui em casa, Nandinho. Em que momento Jesus fez isso com a irmã? Até tive que explicar para ele que Jesus não tinha irmã, mas é só para ele entender que ele não pode fazer com a irmã dele. Mas para ele saber que tem Jesus como modelo e guia, né? Então, se ele também é meu modelo e guia, por que eu sou racista? Qual é o exemplo de racismo que existe? Dentro do Evangelho de Jesus, né? Dentro do Evangelho de Jesus, por parte, né, dele, em momento nenhum. Então, realmente, a gente precisa parar para refletir e passar a oferecer mais a nossa face. Eu sei que tem amigos aqui que não são espíritas, que estão nos acompanhando, isso é muito bacana. Mas isso independe, né, da doutrina que seguimos, isso independe da religião que seguimos. Jesus ele deixou o ensinamento para todos e a gente precisa realmente colocar em prática. Perdoar não é tirar responsabilidade, a gente já falou sobre isso. É preciso a gente saber superar essas diferenças. Em 2016, nós tivemos 36 casos, só um pouquinho, Nadine, senão não lê. 36 casos de linchamento e espancamentos coletivos. 19 deles resultaram em mortes. Tá? Então, isso é um índice de 2016, tem 4 anos, né? Os índices são muito atrasados sempre, né? Mas então tivemos 36 casos de linchamento e espancamento coletivo, 19 deles resultaram em morte. A média é de um caso a cada 8 dias. Então, é muita coisa. Porque a gente não tem como, a cada 8 dias, não, é muito. Com certeza, esse tempo é menor, né? Mas como muita coisa acaba não sendo contabilizada, a gente tem essa média hoje, assim, de a cada 8 dias ter uma situação dessa. E a gente tem como exemplo mais recente, aquele rapaz que pegou uns chocolates lá no supermercado, né? Na Zona Sul, no Flamengo, no Rio, e o que fizeram com o rapaz? 15 homens pegaram, amarraram ele nu, né, esperando a polícia e tudo mais. E aí, isso é justiça?
O que eu já fiz que eu não merecia algo assim também? Eu uso essa analogia. É telhado de vidro, né, Martinha? Exato, era o que eu ia dizer agora. Assim, não tem, a gente quando criança a gente ouvia que pecado não tem tamanho, né? Isso ainda lá na igreja católica e tudo mais. Eu lembro que o padre falava isso o tempo todo no ouvido da gente. Pecado não tem tamanho. Mas isso eu gravei sempre. Então, quem pega o papel e quem leva o dinheiro, errou do mesmo jeito. O que está sendo levado não importa, e sim que você errou. Então, você julgar o irmão dessa forma, ele tem que ser penalizado porque ele fez. Mas não amarrado nu. Quem somos nós para fazer isso, né? Então, se você não sabe se você vê que o irmão não está sabendo se conduzir no caminho correto e você tem a solução, oferece o teu conhecimento para ele. É o que você pode fazer, que é mais caridade do que essa. Se você está vendo que alguém está no desespero, em vez de comentar com o próximo o desespero daquele, vai lá, oferece o conforto. Né? Dá o teu conforto. Muita gente, né? Se a gente foi capaz de perceber o problema, é porque com certeza a gente deve ter alguma coisinha que possa acrescentar de bom, né? É verdade. Onde houver portas fechadas para o entendimento, leva a chave da compreensão. Né? Gente, São Francisco, quanta coisa ele deixou para a gente sobre isso. Né? Quando alguém estiver perdido, mostra o caminho de volta. Medita na oração dele. Né, que você vai ver como é fácil conviver. Então, assim, é ou não é, a chave da coisa é ou não é a tolerância. Né? Não há nada melhor do que isso, do que você simplesmente tolerar o seu irmão de alguma forma, sempre se lembrando de que não há equívoco que você também não tenha cometido agora, ou outra hora, ou ainda, de repente, vai cometer. Então, a gente precisa realmente se colocar na posição de aprendiz. É isso que a gente está aqui. Talvez eu tenha passado por essa lição já que você está passando agora. Então, se eu não faço mal, tá ótimo, mas também não fazer o bem não resolve nada. Não é verdade? Então, vamos ajudar o irmão. Aqui, todo quem me conhece sabe, né? Choveu, minha casa enche. Eu já não reclamo mais. Eu falo, eu fiz alguma coisa que eu falei, pode mandar água agora para mim que eu vou tolerar dessa vez a água o tempo todo. E a minha vizinha, coitada, dessa vez sozinha com o filho dela, ficou extremamente nervosa. Aí a gente foi para a casa dela ajudar, porque aqui em casa a gente já montou, a gente consegue erguer as coisas agora em 20 minutos. A gente está fazendo treinamento para isso. Quem tiver problema com enchente é só me chamar que eu tenho todo o sistema para subir os móveis de casa. E a coitada lá não conseguia fazer. Aí eu e o Fernando fomos para lá ajudar e ela só chorava. E eu falei para ela, Ana, não tem o que fazer, a água entrou. Chega, para de chorar. Então, aceita e vamos levantar as coisas para a gente poder sair daqui. Aí ela parou, respirou, falou, é verdade. Pronto, rapidinho a gente agiu tudo lá. Então, eu vou ouvir minha irmã gritando ali do lado, eu parada em casa, esperando só amanhecer para eu poder sair de casa, que era o que eu estava fazendo, e minha irmã gritando aqui do lado, eu não vou fazer nada? Né? Tem que ser muito... Você realmente não tem que ter diretriz na vida, você tem que estar isento de buscar a sua evolução moral se você não fizer uma coisa dessa. Então, realmente, gente, não se caminha sozinho nessa terra. A gente precisa do outro o tempo todo. Isso é importante. A lei da sociedade está aí para isso. Não adianta dizer, eu não me dou com ninguém, gosto de viver sozinha. Não, tá errado. Não tem que se dar... Eu falo sempre isso para quem diz que não gosto de conviver com humano, não. Fala, não, você tem que conviver com humano, sim. Animal é melhor que... Não, convive com os dois. É preciso, é necessário. Aí eu falo, vai ficar voltando para cá o tempo todo para conviver com eles. Então, resolve logo nessa vida. Então, a gente está aqui um para ajudar o outro, é uma corrente. As mãos têm que ser dadas mesmo e a gente caminhar juntos, né? Para que a gente possa seguir isso, né? Caminhar e realmente cumprindo o que foi acordado para esse momento aqui. Então, assim, o que eu queria falar mais ou menos era isso. Se a gente retratar ao que vem acontecendo hoje, se a gente puder linkar, de novo, todo mundo está buscando uma solução para a pandemia, por que estamos passando por isso? Então, se preocupando, eu vejo assim, claro que é muito importante o lado financeiro da coisa, mas a gente tem que se importar mais com a nossa vida. E eu falo isso, eu não estou julgando a dor do irmão nem a necessidade dele, pelo contrário. Mas a gente precisa realmente nos amar mais, preservar esse material que está aqui
porque sem ele, quando tudo isso passar, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, é ter essa consciência do que nos foi dado de presente, né? De todo esse maquinário que Deus nos ofereceu, e saber que vai passar. É um momento necessário para todo mundo. Acho que dentro de toda essa dor que está acontecendo hoje, né? Com os nossos irmãos que estão, né, desencarnando, as famílias que ficam com essa dor, eu acho que dentro disso tudo ainda está acontecendo muita coisa boa. Dali, no final, quando a gente for buscar o equilíbrio de tudo isso, vai ter acontecido muito mais coisas boas. Eu acho que a humanidade está se reencontrando do que realmente do que a gente perdeu, né? Então, refletir em cima disso, não julgar, não a doença veio dali, veio daqui, não. A doença veio da onde tinha que vir, no momento oportuno, e cabe a nós agora seguir em frente, né, com muita esperança, entregando e confiando, porque assim, nós não estamos sozinhos. Se aqui tem alguém que acha que está sozinho nesse caminho, não está. Porque os nossos amigos, né, os nossos guardiões, Jesus está o tempo todo com a gente, e é muito bom você saber disso. O dia que eu entendi que eu não estava sozinha, a minha vida mudou. Então, eu falo para todo mundo, o meu anjo da guarda tem nome, eu dei o nome a ele porque eu estabeleci uma relação muito melhor com ele assim, ele se chama André, porque eu sou Marta Andréia, então eu dei o nome de André para ele, e quando a coisa aperta, eu digo para ele, André, segura do meu lado aqui, vamos junto. E, realmente, eu me sinto mais fortalecida, porque Jesus me deu esse presente de ter esse amigão do meu lado o tempo todo. E nós aqui encarnados também, uns fortalecendo os outros, né? Os irmãos que estiverem passando por necessidade nesse momento, não tenham vergonha de pedir, peçam ajuda, isso é muito importante. Não ter vergonha, é muito importante. Cada um vai poder ajudar de alguma forma, talvez um só não tenha tudo aquilo que você precisa, mas a gente vai conversando e vai, né, se juntando para resolver. O importante é falar, tem que falar de alguma forma, que a gente está aqui para isso. É um belo exercício de humildade, né? Doloroso, hein? Doloroso. Muito bem. Nós agradecemos muito, né? Falo nós, porque me coloco aqui em nome da Casa Espírita Suave Caminho. O formato dessa nossa, da explanação pela internet, ele é um pouco mais descontraído, permite mais de interação, é um pouco diferente, né, daquele outro formato que a gente estava acostumado na Casa Espírita, mas não menos especial. Foi muito bom te ouvir, estar com você. Acredito que tenha sido assim também o sentimento, a sensação daqueles que nos acompanharam hoje aqui. Tá? Agradeço por todos Eu também. que estão conosco. Vamos divulgar, né? Se a gente souber, de repente, daquele amigo que tem estado mais desanimado, não necessariamente que não precisa ser espírita, né? Porque para a gente falar de amor, para falar de Jesus, para falar sobre essas coisas que nos dão ânimo, então fica aí o incentivo para que a gente divulgue, né? Apresente a página da Suave Caminho, apresente os divulgadores espíritas, os livros, as obras, que é esse momento mesmo que a gente está aí sendo chamado, convocado, intimado ao trabalho. Isso. A gente não pode parar, né? Se a gente tem essa ferramenta, a gente precisa continuar. Muito feliz de ver o Fernandinho, o Nandinho, muito especial, muito querido também por todos nós. Está sentindo muita falta da casa, muita mesmo. Dorinha, a gente pode ler uma página aqui de Cartas do Evangelho de Casimiro Cunha, pequenininho. Pode. Agora você encerra, pode fazer seu encerramento à vontade. Então, assim, a gente mentalizando esse momento que vivemos, em especial no nosso país, né? A gente sabe que irmãos de outras localidades também vêm vivendo esse drama, né? E o drama do isolamento também, porque não são todos que conseguem tolerar isso de boa forma. Mas é importante nesse momento, né? E não pensar que é um isolamento, e sim um momento de introspecção, refletir sobre você, sobre sua família, buscar aquele convívio que talvez você não tinha no dia a dia. Então, acredito que se a gente pensar assim, a coisa, né, vai andando muito mais rápido, e quando a gente olhar, né, já passou. E lembrando que Jesus tem um carinho muito grande pelo Brasil, né? Transplantou aqui a árvore do Evangelho, lendo esse livro que eu estou lendo, maravilhoso. No início, quando eu comecei a ler,
que eu vejo que ele diz ali, que aqui era a pátria da fraternidade, que aqui ele queria que fosse praticada a fraternidade, eu falei, nossa, se ele está vendo o que está acontecendo agora, isso antes ainda da pandemia, né? E deve estar muito chateado. Mas agora, com todos esses eventos, eu vejo que o povo está se ajudando, independente de governo, né? Independente do auxílio governamental, eu vejo um ajudando o outro, aí eu entendi que realmente aqui se pratica a fraternidade. Ele tinha extrema razão, óbvio, nem podia duvidar disso quando ele colocou esse assunto. E aí tem um poema pequenininho, né, de Casimiro Cunha, foi psicografado por Chico, né? Esse livro eu adorei, comprei ele bem velhinho, comprei na nossa feira, né? Mas tem poemas lindos, maravilhosos. E aí eu escolhi o 10, que fala do Brasil. E Casimiro fala o seguinte: plantou Ismael no Brasil uma bandeira de amor, feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor. Estandarte do Evangelho, cor do luar da esperança, que vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança. Bendito seja o operário das oficinas da luz, que colabore na paz da terra de Santa Cruz. Porque do Brasil imenso, que Ismael ama e conduz, renascerão para o mundo as leis do amor de Jesus. Então, aqui é um país realmente abençoado, não desmerecendo qualquer outro. Meus amigos, todos, na maioria, sabem que não sou brasileira, mas até brincava, quem me trouxe para cá? Meu Deus, era para eu estar na Europa lá. Mas não, hoje eu consigo refletir de que como eu fui agraciada em ter vindo para o Brasil. É um país assim que é do meu coração. Nunca eu posso rodar esse mundo inteiro, que nunca, mas nunca essa raiz vai ser cortada. Meu umbigo está plantadinho aqui. Eu amo essa terra, agradeço por tudo que o Brasil me deu. E a gente tem que pensar positivo dessa forma, sabendo que a gente vai passar por isso, porque nós somos brasileiros, né? É isso, essa é a nossa diferença. A gente é pau para toda obra, né? A gente está sempre junto do outro, então não tem o que dar errado. Basta a gente se unir e pensar positivo, né? Os nossos pensamentos se materializam, então vamos pensar só coisa boa.